Vamos falar hoje sobre os 2 volumes da DC, edição de luxo do demônio Etrigan, começando e fechando a série escrita por Garth Ennis com desenhos do John McCrea. Então já vai deixando o seu like, é a primeira vez que você tá aqui no canal e gosta de quadrinhos, se inscreve, porque esse aqui é o canal certo pra você, o canal no YouTube que você vai curtir, seu canal favorito. Se inscreve aí no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante. Você que já me acompanha há muitos anos, não esquece. Importante, assim, adquira o hábito. Chegou no vídeo, já deixa o like. Seguinte, lá nos anos 70, Jack Kirby sai da Marvel e vai para a DC. E lá na DC, ele testou vários títulos, ele produziu muitas histórias, a maior parte delas acabaram se tornando histórias curtas que não viram mais a luz do dia, mas outras tantas tiveram muito sucesso. E um dos personagens que depois seria levado adiante foi justamente o demônio Etrigan. A Panini publicou aqui no Brasil a série escrita pelo Jack Kirby, escrita e desenhada pelo grande Ray Kirby, saindo nesses 2 volumes aqui, ó. Aqui é a origem do personagem, tá? Nós temos aqui essas 2 edições, aqui esses 2 volumes de lendas do universo DC, Etrigan por Jack Kirby. Posteriormente, este personagem vai passar para um outro patamar quando o gênio Alan Moore assume o título do Monstro do Pântano. Essa fase você pode ler nos 3 volumes aqui de edições absolutas desse material absolutamente genial. Aqui logo nesse primeiro volume você vai ter uma história com Etrigan que envolve a história do demônio macaco, rei macaco, que é um macaco demoníaco, e o Etrigan entra na história. E o Alan Moore vai incluir na cronologia, na mitologia do personagem, melhor dizendo, um elemento muito interessante, que é o fato do Etrigan rimar. Ele é um demônio rimador. Depois o Etrigan, ainda na fase do Alan Moore, vai ter uma participação espetacular no segundo volume das edições absolutas, quando tem uma história ali que é como se fosse o outro lado da Crise nas Infinitas Terras. Cara, é uma história genial. Eu não sei por que as pessoas não comentam dessa história. É uma história simplesmente genial que envolve o Monstro do Pântano e que tem uma participação muito, muito importante do Etrigan. Então o Alan Moore pegou esse personagem que tinha sido criado pelo Kirby. O Alan Moore sempre foi um grande fã do Kirby. Ele pega isso, cara, e joga o personagem para um outro patamar, para um outro nível, fazendo com que o Etrigan se torne realmente um personagem relevante nas histórias da DC. Depois ele vai reaparecendo aí em várias outras fases, né? Mas acontece que ali no final dos anos 80, a DC vinha com a Vertigo lançando vários títulos e dando uma atenção muito grande para títulos de terror. Não é? A Vertigo ali publicou Hellblazer, que tem ligação com o Monstro do Pântano. Depois vem Sandman. A gente tem Lucifer, que foi ter série própria, que a Panini está publicando nesse momento. A gente foi ter série ali do Preacher. Cara, várias séries que tem conexão com o que algumas pessoas chamam isso, e o Garth Ennis foi um grande responsável por isso que eu vou dizer agora, uma espécie de uma criação de um Vertigoverso. Inclusive essas histórias aqui do Etrigan se passam em um momento em que Lucifer deixa o seu trono. E isso tem a ver com Sandman, esse evento faz parte da série de Sandman, quando o Estrela da Manhã deixa o seu trono, larga o inferno e vai embora. E isso tem conexão com a série Lucifer, que está sendo publicada agora pela editora Panini. Aqui nós temos quase 300 páginas, tá? Em cada um destes volumes, que vão trazer aí a série do Etrigan, né? A gente pega aqui o primeiro volume, a gente vai ver a capa traseira também, as duas, ó que legal. Mostram os vários personagens que perpassam essa história aqui. Inclusive, a gente tem aqui pela primeira vez a participação do Tommy Monaghan. O Hitman vai aparecer justamente nas histórias do Etrigan, mas a gente tem outros personagens que são muito estranhos, cara, personagens muito bizarros. Tinham outros escritores trabalhando no título na época, mas o Ennis realmente trouxe uma nova abordagem, porque ele não se nega a prestar uma grande homenagem, reconhecendo o trabalho anterior do Kirby e do Alan Moore. De certo modo, isso é trocado. Na verdade, ele primeiro conheceu o trabalho do Moore, na saga do Monstro do Pântano, e aí ele foi buscar as origens do personagem, leu o trabalho do Kirby. Aqui a gente vai ver um Ennis que tá mexendo com um personagem com pouquíssima amarra cronológica, então ele despiroca legal, né? Se ele já faz isso com um personagem que tem muitas amarras cronológicas, imagina quando ele pode ter mais liberdade. E ele vai fazer o trabalho aqui com o John McCrea, trazendo elementos que vão contribuir para a mitologia, tanto do Etrigan
quanto do Jason Blood. Você sabe que o Blood é aquele cara que carrega essa maldição de dividir espaço ali da sua alma com o demônio, eles trocam de posição, né? Há todo um recital ali que se faz com rimas, e sim, o Garth Ennis faz questão de trazer a figura demoníaca do Etrigan rimando, o que está muito correto. E, de certo modo, ele explica até mesmo por que que lá na fase, lá atrás, quando a gente vai ler a fase lá do Jack Kirby, ele não rimava. Essa coisa do demônio rimador, quem inventou isso foi o Alan Moore. E o Ennis, de certo modo, explica isso nessa série, mostrando que o Etrigan, na verdade, ele é um demônio de alta hierarquia. E que essa é uma das características da hierarquia demoníaca. Se tornar um demônio rimador é conquista de poucos demônios, e o Etrigan é um desses, um que conseguiu. A gente vai ver ele trabalhando aqui, tanto elementos do passado e da história, aprofundando um pouco mais o personagem do Etrigan, mas também do Jason Blood. É verdade que ele não aprofunda tanto assim, mas ele vai explorar um pouquinho destes dramas, mostrando um Etrigan que pode nos parecer em algum momento como uma espécie de anti-herói, e ora na série parece que ele inclina para se tornar um vilão mais perverso, mas quando você termina a série você percebe que isso é tudo ilusão. Na verdade, o Etrigan, ele está procurando sempre a conveniência para ele mesmo, ele está em busca dos seus objetivos, dos seus propósitos, e, de acordo com as circunstâncias, ele vai ajudar um personagem ou outro. Aqui nessa história, que também está contida lá naquela edição de luxo do Hitman, no primeiro volume, a gente vai ver aqui a origem do personagem, do Tommy Monaghan, que é o Hitman. Ele vai ter algumas histórias aqui com participação, aqui trabalhando junto com o Etrigan. Então aqui a gente vai ver ele, o Jason Blood, né, angustiado também, porque nós vamos ver que ele também cria relacionamento. Ele tem um relacionamento aqui com uma mulher, mas ele quer afastar esta mulher porque ele sabe do risco que é estar próximo a Etrigan. O fato dessa moça estar próxima do Etrigan, né? Aqui as almofadas falantes, negócio totalmente bizarro. E a gente vai vendo que essa moça tem uma resistência a se afastar do Jason Blood, mas à medida que a história avança, a gente percebe que o Jason Blood tinha toda a razão de expressar esta preocupação, uma vez que o Etrigan tem, sim, algumas ações bastante pervertidas com esse relacionamento, na verdade, com a criança que nasce desse relacionamento. Sim, nós vamos ver aqui a filha do Jason Blood. Mas acontece que o Etrigan, em determinado ponto aqui, ele também vai buscar um relacionamento lá nos infernos. Pois é, e ele tem um filho lá no inferno também. E ele tem um propósito muito perverso, que é juntar estas duas crias, a cria de Jason Blood com a cria de Etrigan. Claro que isso vai ser algo que vai gerar uma catástrofe muito grande, e é nesse ponto que a gente vê que o Etrigan ele não é anti-herói nada, porque, por exemplo, aqui no começo do primeiro encadernado, ele ataca algumas instituições perversas, ele ataca bandidos, faz a gente pensar, nossa, na verdade ele é um anti-herói. Não tem nada de anti-herói não, ele é perverso, ele trabalha sempre de acordo com os seus objetivos, ele é pior até do que o próprio Tommy Monaghan, que é um mercenário. A gente vê aqui também que o Ennis faz questão de utilizar muitos elementos de quadrinhos tradicionais do período da Segunda Guerra Mundial, que, diga-se de passagem, tá? É importante dizer isso, naquela época muitas vezes se utilizava de elementos bastante racistas, e que o Ennis aqui não utiliza com esta abordagem, mas sim ele utiliza com uma abordagem para esculachar religião, para esculachar o militarismo, para esculhambar, mas de uma forma muito divertida, muito engraçada, trazendo aqui histórias em que nós vamos ver aqui um velho general nazi, né, que quer trazer de volta o Império Nazi, aquela coisa toda, e aí a gente vai ver ele combatendo ali alguns velhos soldados da Segunda Guerra. E a gente tem aqui também vários mortos-vivos que vão surgindo ao longo da história. Isso era uma temática muito comum em quadrinhos de guerra antigos e tal, em que a gente via situações de zumbis atuando como soldados, demônios atuando como soldados, e o Ennis traz esse aspecto aí para esculhambar, para zoar bastante. Ele, inclusive, faz menções aqui, ó, quadrinhos de gangsters, esse tipo de coisa.
Então ele não se nega a usar esses elementos, e tudo isso é muito, muito enriquecido pela incrível arte do John McCrea. Na minha opinião, uma arte assim irretocável, porque ele consegue utilizar esses traços rígidos, duros, expressão cheia de pontas, ossos, garras, para dar uma violência, especialmente para a figura do Etrigan, um traço pesadão, carregado, cheio de achuras, sujo muitas vezes, mas ao mesmo tempo ele não se nega a utilizar elementos de um cartoon lá dos anos 40. E ele expressa, na maior parte do tempo, aqui para a maior parte dos personagens pelo menos, expressões bastante grotescas e ridículas, né? Uma exceção aí, na maior parte do tempo, é com Jason Blood, seu par romântico também, ele evita usar essas expressões, mas tudo é muito exagerado na arte. Ele não se nega, por exemplo, a ignorar totalmente qualquer aspecto estético, no sentido de proporções, por exemplo, para dar um dinamismo e uma agressividade maior à cena. Isso faz com que o trabalho do Ennis, juntamente com John McCrea, tenha uma consistência e uma parceria muito forte. Funciona muito bem o que os dois estão fazendo aqui, porque dá muito certo. Você vê que o roteiro anda juntinho com a arte. Quando a cena é para ser engraçada, a gente percebe isso. Não há uma confusão aqui entre roteiro e arte. Interessante é que muitas pessoas conhecem o Ennis por ser um cara, ele faz quadrinhos esculachados e tal. E muitas vezes a gente fala isso de uma forma até apressada, parece que o Ennis não sabe fazer boas histórias. Isso é um terrível engano, porque muitas vezes aqui nos quadrinhos a gente vai ver cenas que chamam atenção assim pela sua visceralidade, pela força, especialmente com vários momentos de guerra que acontecem na história. Há, por exemplo, aqui nesse segundo encadernado, um momento entre uma guerra que acontece no inferno, nos portões do inferno, contra as hostes celestiais. São cenas mais fortes, são mais intensas nessa história, e pode dar a entender, né, que o Ennis é só, juntamente com seus parceiros aí de arte, são apenas esses caras que fazem quadrinhos mais esculachados e cheio de uma pegada mais de horror, de uma pegada mais expositiva em termos de violência. Acontece que uma coisa é fazer um quadrinho cheio de horror e violência e provocar horror e repugnância. Outra coisa é você fazer um quadrinho cheio de horror e violência e provocar horror, repugnância e riso. Ennis sabe que a sua história é pecaminosa. Porque esse quadrinho aqui do Ennis tem muita gente, pessoa um pouquinho mais recatada, tem dificuldade de ler esse quadrinho. Aliás, não é dificuldade de ler não, dificuldade de olhar para ele. Olha as capas. Uma pessoa que tenha uma sensibilidade maior não gosta nem de olhar para essas capas, e o Ennis sabe disso. Ele sabe que você lê esses quadrinhos escondidos daqueles que podem te condenar por ler essa coisa terrível. E ele, sabendo disso, faz questão de te pagar com muita diversão. É horroroso no sentido da quantidade de cenas de horror que tem muita zoação aqui, mas mesmo neste aspecto você vê que na construção do traço, como eu já disse, vários personagens aqui apresentam aspectos meio débeis, meio ridículos, porque o Ennis também tá zoando. Isso aqui é uma grande brincadeira do Ennis. O Ennis não está se levando a sério, ele está apenas nos provocando, e funciona muito bem dentro dessa proposta. Se você é alguém que gosta de quadrinhos com pegada de carnificina e com esse humor que poucos conseguem fazer, poucos, igual o Ennis, realmente muito poucos conseguem dar essa carga de peso narrativo, de uma história que acaba ficando interessante, mas que no final das contas não se leva a sério, e não é para ser levada a sério. É apenas uma grande zoeira, mas uma zoeira que tem sim a sua contundência. Entendeu esse paradoxo? É uma zoeira, mas você consegue perceber também críticas sociais ali no meio, mas no final das contas você se diverte, embora te faça pensar. É uma característica de um grande roteirista. O Ennis definitivamente não é um cara de uma nota só. Ele consegue ter a sua assinatura, a sua particularidade, o seu modo de construir histórias, mas ele consegue dar cores e dinâmicas diferentes no seu roteiro, e o trabalho de John McCrea, repito aqui, excelente dentro da proposta do material. Então, se você está a fim de ler umas coisas bem pecaminosas assim, se você não tem problema, sensibilidade para ler sobre demônios, soldados nazis, zumbis que são atropelados
por tanques infernais e muito mais, leia esses 2 volumes aqui, a fase clássica de Garth Ennis, à frente do título do Demônio é Trigun, criado por Jack Kirby, aperfeiçoado por Alan Moore e muito bem trabalhado por Ennis nessa série em 2 volumes. Fechou? Link para você adquirir esses 2 volumes aqui está na descrição do vídeo, no comentário fixado. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!